Olá, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Ministério O Caminho, e este conteúdo foi produzido com apoio de inteligência artificial, mas com o coração inteiramente firmado na palavra viva do nosso Deus. Nosso compromisso é com a verdade, com V maiúsculo, aquela que vem do Criador, que nos foi revelada em Cristo, confirmada pela sua lei e que nos aponta para um reino que não é deste mundo. Hoje a gente vai conversar sobre uma das sagas mais queridas e também mais simbólicas de todos os tempos, Star Wars. A Guerra nas Estrelas encantou gerações. Mas será que a mensagem por trás dessas aventuras está alinhada com a Bíblia? Ou será que ela se opõe, sutilmente, ao plano de Deus? Mas afinal, por que olhar com atenção para a saga Star Wars? Não se trata de demonizar tudo, mas de enxergar o que está por trás. Star Wars não é só um filme de naves, sabres de luz e batalhas galácticas. É uma narrativa profundamente espiritual, repleta de símbolos religiosos, conceitos filosóficos e ideias místicas que, sem perceber, acabam moldando a forma como a gente pensa sobre o bem, o mal, o certo, o errado e até sobre Deus. Por isso, vale sim a gente analisar com cuidado. Qual é a história por trás de Star Wars? Star Wars é uma ópera espacial. A trama gira em torno da luta entre duas forças, o lado da luz e o lado sombrio da força. A força é uma energia cósmica impessoal, presente em todas as coisas. Os que conseguem manipulá-la são chamados de Jedis, como mestres espirituais, ou Siths, quando usam esse poder para o mal. Personagens como Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda e tantos outros vivem nessa tensão entre luz e trevas, tentando restaurar o equilíbrio na galáxia. O herói principal geralmente é alguém comum que descobre ter um destino especial e passa a lutar pela restauração da paz, mas sempre com uma pegada espiritual baseada na autoconfiança e na harmonia com a força. E o impacto dessa saga no mundo? Star Wars é uma das maiores franquias da história da cultura pop. Começou em 1977, com o primeiro longa-metragem, e se expandiu em 3 trilogias, séries derivadas, livros, HQs, jogos e parques temáticos. Mais de 1 bilhão de pessoas já assistiram aos filmes. O impacto cultural é gigantesco, e seus conceitos espirituais foram absorvidos por muitas gerações. E que tipo de filosofia está por trás de tudo isso? Star Wars é fortemente influenciado por gnosticismo, budismo, dualismo oriental, misticismo, panteísmo e humanismo espiritualista. A força é retratada como uma energia cósmica neutra, nem boa nem má, que pode ser manipulada tanto para o bem quanto para o mal. Isso se alinha ao dualismo gnóstico, onde o bem e o mal coexistem como complementares, e a salvação vem pelo equilíbrio, não pela santidade nem pela obediência a Deus. Também há uma ideia clara de que o poder interior, aquele que vem do autoconhecimento, é o verdadeiro caminho da libertação. É a velha crença gnóstica de que o despertar da alma é mais importante que qualquer redenção externa. E o que exatamente a saga está ensinando? A doutrina principal que Star Wars espalha é a de que não existe um Deus pessoal, soberano e criador, mas sim uma força impessoal, sem moral definida, sem santidade, sem vontade própria. A salvação aqui vem pelo equilíbrio entre luz e trevas, algo completamente oposto à Bíblia, onde o mal é rejeitado e Deus é luz absoluta. Além disso, a saga ensina que o ser humano pode e deve dominar a realidade com base no poder interior, substituindo a fé em Deus pela autoconfiança e pela manipulação de energias. E que reflexão o filme propõe ao espectador? Star Wars faz o espectador refletir sobre bem e mal, sobre destino, sobre identidade, mas tudo isso numa chave mística, orientalizada e relativista. A luta entre luz e trevas é apresentada como um conflito interno e cósmico, e não moral, não espiritual, não baseado em santidade ou pecado.
O mal não precisa ser destruído, apenas equilibrado. E de que lado a saga está então? A saga se posiciona a favor de um espiritualismo sem Deus. Ela substitui o Criador pela força, substitui o Espírito Santo pela energia cósmica e troca a obediência pela harmonia. Troca também o Cristo como único Salvador por heróis que se tornam deuses com base na própria força interior. É o velho projeto do inimigo: roubar a glória de Deus e colocá-la sobre o homem. E o que a Bíblia tem a nos dizer sobre tudo isso? A Bíblia não apresenta um equilíbrio entre bem e mal. Apresenta a santidade de Deus e a realidade do pecado, como algo que será completamente eliminado no fim. Salmos 97:10 afirma: Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra da mão dos ímpios. E em Isaías 5:20, Deus adverte: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Jesus não é só um mestre da luz, ele é a própria luz. João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a salvação não vem da força interior, mas do sacrifício de Cristo. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso tem a ver com o fim dos tempos. Star Wars prepara o terreno ideológico e espiritual para a grande guerra final contra Deus. Satanás, como descrito em Apocalipse 20, 7 e 8, vai reunir as nações para atacar a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. E para isso ele precisa convencer as pessoas de que o Deus da Bíblia é um tirano e que o verdadeiro caminho é outro. Veja o que está escrito. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia da mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Perceba, Satanás será solto para enganar. E um dos maiores enganos que ele espalha é esse, de que não existe um Deus pessoal, que o bem e o mal são relativos, de que a salvação está dentro de você, de que o caminho da luz é uma jornada de equilíbrio com as trevas. Esse é o discurso que ele vai usar. E quem foi doutrinado por Star Wars e tantas outras sagas parecidas vai achar esse discurso familiar. E agora? Que lição fica para nós? Você já parou para pensar no que as histórias que você consome estão te ensinando sobre Deus? Sobre o mal? Sobre a salvação? Será que você está se alinhando com o Evangelho da cruz ou com a filosofia da força? Será que você está sendo preparado para entrar no reino ou para lutar contra ele? Fica aqui o nosso convite à reflexão. Que o Senhor te dê discernimento, firmeza e graça para andar na verdade, a única verdade que liberta. Esse foi mais um conteúdo do Ministério O Caminho. Que Deus te abençoe e até a próxima.